esse é o nosso plano de aula detalhado para esse semestre. Vale lembrar que nós, obviamente, vamos usar o ensino remoto, né? Mas vejam, tem aqui uma observação. As entregas que vocês vão fazer por meio eletrônico devem ocorrer via Dropbox compartilhado com os e-mails mmbernardes@gmail.com e sandrofetter@gmail.com. Por que a gente coloca isso? Porque essas são as contas do Dropbox, tanto do professor Maurício como do professor Sandro Fetter. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos o nosso plano, ele está todo pintadinho, né? Bom, primeiro eu vou começar com os amarelinhos, que chamam para... Nossa, tem muita coisa amarelinha aqui. Então, os amarelinhos são eventos que vocês ou vão defender alguma coisa, a defesa quer dizer uma apresentação, né, em até 10 minutos. Eu vou passar as instruções no momento oportuno sobre essas defesas. É o gestor do projeto da vez, né, que vai ser designado durante a disciplina. E cada final de defesa, esse gestor designa um outro gestor, quer dizer, ele passa a bola para outra pessoa. Então você vê aí que tem várias defesas. Mas veja, não confunda esse amarelinho aqui. O amarelinho é só para salientar. Cuida que tem alguma coisa. Ou é apresentação ou é entrega. Quando tem entrega é que a gente não tem uma apresentação, não tem uma defesa. Então, por exemplo, aqui, ó, entrega, 11 de março. Então tá aí, ó, entrega sem apresentação na pasta do Dropbox de relatório, duas vezes, relatório de uma página que indique um pareto dos problemas identificados nos 4 planos semanais iniciais, né? Um relatório de uma página. Dropbox, você vai entregar um relatório, descarta isso aqui, relatório de uma página que indique um pareto, que é um gráfico de pareto, dos problemas identificados nos 4 planos iniciais. Se já tiveram a disciplina de qualidade, então busquem na disciplina ou façam uma pesquisa o que é o diagrama de Pareto ou gráfico de Pareto. Tá? E vocês vão ter que identificar nesse relatório qual é a ação que vocês vão ter para resolver o problema, a data limite para a resolução e as pessoas responsáveis pela correção. Então isso aqui é importante. Tá? Então veja bem, então tem outras defesas, orçamento, tudo, né? Aí a gente vai chegar mais adiante, ó, outra entrega, né? Outra entrega. Ó, entrega. Apenas vídeo defesa do contrato de prestação, né? De serviço. Aqui você também tem, ó, se você for ver, ó, logo em seguida, daquele dia 11, outra. Aqui tem. Aqui é uma coisa interessante, essa aula do dia 30 do 3, que ela tem apresentação, mas também tem entrega. Então cuida, porque além da defesa, tem que ser entregue um relatório de uma página que indique também os paretos, os problemas identificados nos planos da semana 5 e 6, porque a gente quer comparar com as semanas 1, 2, 3 e 4. Para verificar se os principais problemas detectados na semana 1, 2, 3 e 4 foram resolvidos. Né? Então a gente vai ter um intervalozinho aí de algumas semanas para a gente fazer esse acompanhamento. Então veja bem, então a gente tem esses pontos, essas linhas amarelas. Tá? Então leiam bem o conteúdo do que é. Leiam bem o conteúdo do que é para aqui, ó, que é apenas entrega. Tá? Então, cuidem, porque assim, ou é apresentação ou entrega, a única que está é no dia 30 que tem realmente uma defesa, porque ali está no conteúdo, tem a defesa e tem uma entrega no caso. Tá? A gente também tem os vermelhinhos, que são os feriados. A gente tem, no caso, Nossa Senhora dos Navegantes, dia 2 de fevereiro, dia 16 de fevereiro, o Carnaval. A gente tem as linhas brancas, que são as aulas padrão da gente, né, onde a gente tem o nosso encontro remoto, convencional. As apresentações, elas são remotas também, então todas essas amarelinhas, elas são remotas também.
tudo funcionando por meio do Microsoft Teams. E nós temos ainda as linhas cinzas, que são aí no caso a distância, que a gente vai divulgar, quer dizer, não tem o encontro remoto. Não tem o encontro remoto nesse caso, a gente faz a entrega aí, a divulgação dos conceitos da disciplina. E no dia 18/5 a gente tem o exame, então uma cor laranja é para simbolizar aí o exame, e finalmente no dia 20/5 também a distância de divulgação dos conceitos finais, agora contando com o exame. Então, apresentado em linhas gerais assim as cores, tá? O que acontece? A gente vai ter esses dois encontros iniciais antes do feriado, primeiro para passar uma introdução para vocês e explicitar esses padrões de entrega da disciplina. Tem um vídeo no Moodle, disponibilizado por meio de um link, exatamente na área de vídeos da nossa disciplina, onde a gente detalha como são esses padrões de entrega. Existe um documento oficial em PDF, que vocês podem tê-lo, que é o que a gente utilizou como suporte para fazer o vídeo, mas a gente resolveu fazer o vídeo também para explicar, esclarecer, devido à importância desses padrões, uma vez que também eles estão entrando aí na nota, a gente tem que respeitar esses padrões. Então, após a introdução em gestão de projetos, né, o que é gestão de projetos, né, para que serve, quais são as suas áreas, então, bem a parte introdutória, como é que funciona a disciplina, como são dados os conceitos, tudo, e os padrões de entrega, a gente parte para a segunda aula, que seria a divisão das equipes. Nesse caso, a gente divide as equipes, a gente passa exemplos e pastas de gestão e jogos do semestre anterior, porque também foi um semestre de ensino remoto, então vocês vão verificar exemplos. As pastas é interessante porque vocês vão ter acesso a pastas de diversos semestres, mas a gente sempre pede para que vocês fiquem ligados, por assim dizer, nas pastas de gestão do último semestre, porque cada semestre elas ficam melhores, a gente vai fazendo novas revisões, novas melhorias, a gente vai implementando novas melhorias e elas são cada vez melhores. E os jogos, obviamente, a gente vai disponibilizar por meio de links para vocês, né, também esses jogos, esses links aí, no caso, eles foram disponibilizados pelo Google Drive, né? Pelo Google Drive. Eu ainda vou indicar para vocês se vai ser um link do Google Drive ou eu vou deixar um link no Dropbox meu mesmo e vocês acessam de lá. Isso aqui eu ainda vou definir. Bom, aí tem o feriado e a gente parte para gestão de pessoas. Aqui na aula de gestão de pessoas a gente vai também trabalhar um pouco com a planilha de horas. Vou abrir a planilha de horas para vocês vão dar uma olhada como é que ela funciona. E a gente vai sugerir também que você possa utilizar ou a planilha de horas ou então aí o Clockify, que foi uma sugestão de um grupo no semestre 2020-1, que foi muito bem utilizado. Só foi uma equipe que utilizou o Clockify, mas foi muito interessante esse uso e a gente recomenda que vocês deem uma olhadinha. Então, em vez de vocês utilizarem a nossa planilha Excel, vocês podem usar o Clockify também para fazer esse controle de horas. Tá? E aí a gente parte depois para o planejamento semanal. Veja, como é que eu vou planejar minhas tarefas, o meu projeto semanalmente, isso é importantíssimo. Qual o nosso principal indicador de controle semanal, que é o PPC, vocês vão entender isso nessa aula. E aí eu entro em gestão de escopo, detalhando todo o trabalho que eu preciso fazer e explicitando ele através de um diagrama que a gente vai chamar de WBS, ou Work Breakdown Structure. Então, em seguida, normalmente a gente tentou deixar antes de uma defesa uma aula prática, então quando a gente tem acompanhamento é para os alunos trazerem, por exemplo, aqui um escopo por meio do WBS e a gente vai tirando dúvidas dos alunos. Tá? É uma aula praticamente de dúvidas esse acompanhamento. Aí tem a defesa e aí a gente entra no módulo de cronograma. O módulo de cronograma que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem a gestão do cronograma e tem a questão do MS Project. São duas aulas específicas para isso.
Tá? São 2 aulas específicas para isso. Lá no Moodle tem um link para você baixar o trial do Project 2019, tudo. Vocês vão ter que se organizar para isso também, né? Porque o trial é de 30 dias, mas normalmente as nossas equipes são de 5 alunos, então dá muito bem para a gente, no micro de cada um, a gente ter uma versão trial em momentos distintos, né? E aí poder acompanhar a disciplina ao longo do semestre. Veja, mais uma aula de acompanhamento, defesa do cronograma, entramos na gestão de custos, e na gestão de custos a gente vai ter, então, essa entrega, né, que a gente tem, MS Project tem conteúdo aqui, né, custos e orçamento, também por meio de vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar é assim, essas aulas todas, elas já são previamente gravadas, todos os seus conteúdos, e sempre quando a gente inicia uma aula, a gente dá um olá, vê se alguém tem alguma dúvida. A gente fica na sala o tempo todo durante o horário síncrono, né, durante o horário da aula, e o aluno ele fica assistindo os vídeos designados para aquela sala, né, para aquela aula. E aí, tendo dúvidas, ele chama os professores de imediato já respondem as dúvidas. Esse é um conceito que a gente denomina de sala de aula invertida, né, também, onde os alunos sala de aula não chega a ser quando ele assiste o vídeo na própria aula, porque ali ele só está assistindo um vídeo na própria aula síncrona, mas o aluno ele pode assistir antes, se ele tiver tempo antes da aula de assistir os vídeos antes da aula, a gente pode utilizar o conceito de sala de aula invertida, que seria o aluno já vem com o vídeo pronto, e aí quando começa a aula e os outros alunos vão assistir os vídeos porque não tiveram tempo de assistir, e o aluno tira dúvida com a gente, né? E aí a gente aproveita o tempo da aula para tirar dúvidas. Então a gente tem aqui a entrega, né? Entrega nesse dia desse relatório de uma página, que indica aí um pareto dos problemas. Tá? Veja, isso é algo novo, que está começando a partir desse semestre, que a gente viu a necessidade de ter um acompanhamento de implementação da parte de qualidade, da gestão da qualidade, onde a gente identifica um problema, a gente identifica o porquê desse problema, as causas desse problema, a gente constrói um plano de ação, implementa as ações para a correção desse problema e acompanha todo o nosso desenvolvimento do projeto para verificar, de acordo com essas ações, se esses problemas identificados eles foram corrigidos. Em seguida, a gente parte então para o orçamento, a parte de orçamento analítico, tem a defesa do orçamento analítico, a gente vai para a gestão da integração, e aí a gente vai para o acompanhamento do termo de abertura e a defesa do termo de abertura. Uma dúvida normalmente que os alunos têm é por que o termo de abertura ele só está acontecendo lá no final de março e não logo no início de janeiro? Não seria interessante começar toda a aula com um termo de abertura? Afinal de contas, um termo de abertura não abre um projeto? Sim, não. Sim e não. Existem duas vertentes. A gente trabalhou por um bom tempo nessa disciplina com o termo de abertura nas primeiras aulas. Mas o que é o termo de abertura? É um termo que congrega, por isso que ele está junto da integração, ele congrega informações de diversas áreas do projeto em termos de gestão. Lá a gente vai ter uma previsão de duração do projeto, uma previsão de custo, riscos envolvidos, que são, vamos dizer assim, subprocessos que a gente vai trabalhar em momentos distintos da aula. Se a gente leva o termo de abertura para o início da aula, para um início, a primeira coisa que o aluno tem que fazer, dados com relação à duração, de onde é que o aluno extrai? Ele vai chutar, ele vai pegar pastas de gestão de semestres anteriores, vai verificar mais ou menos a duração, mais ou menos o custo, vai usar isso como base e vai propor, e vai meio que copiar, fazendo alguns ajustes, esses dados para o termo de abertura. Então, o mais coerente, a nosso ver, é exatamente a gente caminhar um pouquinho em relação a documentos de gestão, ter pelo menos o cronograma feito, ter pelo menos o orçamento feito, e o WBS feito, que é o escopo, o tempo e o custo, ou seja, o que, quando e quanto, para a gente embasar de uma forma mais coerente, com dados reais do nosso projeto, o nosso termo de abertura.
Então, é por isso que ele vai ficar aí praticamente aí logo depois do orçamento analítico. O ideal mesmo, assim, se a gente fosse ver, se a gente tivesse 6 semestres, o que a gente não tem, é que a gente trabalhasse toda a parte de documentos de gestão inicialmente e depois de elaborados todos esses documentos, a gente passasse para o desenvolvimento do jogo. Mas o que a gente viu que não seria possível em termos de tempo, e a gente teve que trabalhar com essa abordagem mais de engenharia simultânea, quer dizer, desenvolvendo coisas em paralelo, gestão e projeto, meio que em paralelo, para poder fazer com que a gente pudesse cumprir esse tempo aí, tá? Não, a gente já vem praticando isso, vou dizer aí, quase 10 anos, tem funcionado muito bem dentro aqui dos nossos cursos de design. Então, depois da defesa do termo de abertura, a gente parte para a gestão de riscos, o acompanhamento da análise e plano de respostas aos riscos, e aí tem a defesa do plano da análise do plano de respostas aos riscos. Aí entra na parte de comunicação, onde vocês vão defender um plano de comunicação, a parte de contratos, né? Lembra que o contrato não vai ter defesa, quer dizer, apresentando. O que é a defesa? O gestor abre o vídeo, mostra para a gente o vídeo e a gente tira dúvidas com eles direto. Não, aqui é só a entrega, e a aula a gente vai usar para dar feedback já em cima dos vídeos que vocês vão fazer. Né? Então, diferente das outras aulas de defesa, assim, o que acontece nessa aula de defesa do plano de comunicação e outras defesas anteriores? Você coloca, por exemplo, aqui no dia 24, até o meio-dia do dia 22 do 4, você coloca o vídeo de defesa do plano de comunicação, para dar tempo dos professores assistirem o vídeo, assistirem os documentos do plano de comunicação que vocês colocaram e compartilharam com a gente no Dropbox, para a gente poder já anotar o nosso feedback. E aí na aula, o que acontece? Vocês apresentam um vídeo para a gente, os alunos vão assistir a defesa de vocês, o que é interessante é que todos acabam aprendendo também com essas apresentações, e aí nesse caso a gente dá o feedback, todos ouvem, todas as equipes ouvem, todo mundo aprende. Aqui a gente resolveu utilizar de uma melhor maneira aqui o horário da aula, porque é um período que a gente está se aproximando do final. Então a gente pode utilizar, vamos dizer assim, 2/3 da aula para esses feedbacks e 1/3 da aula para que os alunos eles continuem o projeto de desenvolvimento do jogo, que final de semestre, vamos dizer assim, é um período que qualquer tempinho que a gente conseguir já ajuda bastante aí no desenvolvimento do trabalho. Então a gente continua depois aí com o termo de encerramento, lições aprendidas, né? A gente apresenta aqui um checklist para a entrega final. E finalmente, no dia 11 de maio, então esse é o nosso deadline, quer dizer, o último dia, né? 11 de maio a gente tem que estar com o jogo entregue, né? Vocês entregam o jogo em formato digital e a pasta de gestão do jogo também via Dropbox ou Google Drive. Nesse dia também é o limite para os gestores e membros de equipe avaliarem seus membros de equipe ou gestores, né? E o que acontece? Vocês têm que apresentar nesse dia um vídeo de apresentação do jogo, como se fosse o marketing do jogo para a gente. Então, vocês vão vender isso. Né? Eu vou passar a vender, como se fosse vocês tentando vender a ideia do jogo para os diretores. Aí já em formato final, nós vamos passar outra referência para vocês de vídeos curtos, de 3, 4 minutos, para vocês apresentarem, desenvolverem esse joguinho, esse videozinho para apresentação do jogo. Então, é isto. Esse é o nosso plano e, por favor, preste bastante atenção no conteúdo de cada uma dessas aulas. Lembro que os professores estarão em todas as aulas, numa sala do Microsoft Teams que você já tem acesso, sempre nos horários de aulas, nas terças e quintas, de 4h30 até as 18h10, né, de 16h30 até as 18h10, para tirar dúvidas de vocês, para fazer o acompanhamento, para fazer as orientações, né, para dar o feedback. Muito obrigado pela atenção de todos.